Ok. Amiguinho, sai daí. Obrigada. Ora bem. Isso não estou. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, está bem? Podemos falar sobre incensos, está bem? Existe. Boa tarde, Joana. Hoje vamos falar só sobre espiritualidade. Hoje vou falar sobre incensos, está bem? Incensos. Existem vários tipos de incensos. Existem incenso em vara, que é a varinha de incenso que é o mais comum. Existe incenso em grão, que é este, está bem? Grão, está bem? Grão. Este grão colorido é para bons negócios, geralmente associado ao povo cigano, Exus da lira, malandragem, está bem? Incenso em grão. O incenso em grão é queimado. O que é que as pessoas costumam fazer? Nós queimamos o incenso com uma vela por debaixo, está bem? E ele vai libertando um cheiro característico. Também há pessoas que põem num defumador com carvão, está bem? Põem o carvão por debaixo e põem o incenso em cima e vão defumando a casa, está bem? Relembrando que para fazer a defumação, seja com qualquer erva, incenso ou grão, vocês devem fazer a oração ou mentalizar o pedido para que se direcione essa defumação, está bem? Tenham isso em atenção, por isso é que existem pontos de defumação, é nesse sentido, está bem? Para o mal sair e a felicidade entrar, nunca se esqueçam disso, tanto com ervas como com grão, está bem? Este grão é bom para bons negócios, bons clientes, está bem? Temos aqui também a mirra, está bem? Mirra também é bom para o povo cigano, está bem? Mirra será mais para a harmonia, está bem? Mas também nós usamos para atrair bons fluidos para a espiritualidade. O que é que acontece com qualquer questão espiritual? Seja erva, seja grão, seja incenso. Vocês podem entregar a uma entidade para ela pôr a energia dela naquele incenso e ele ficar mais forte. O que é que a gente chama isto? Consagração. A consagração dá energia extra a qualquer elemento, está bem? Seja uma defumação, seja um cristal, seja um amuleto, está bem? A consagração puxa a energia daquela entidade, a vibração, para aquele elemento, está bem? Por exemplo, este incenso está consagrado na energia do povo cigano. Eu não posso consagrar para outros, porque esteve lá na mesa cigana, enquanto o povo cigano estava a comer. Como é que a gente se chama comer? A gente dá frutas, pão doce, vinho, velas e depois lá ele pediu ao povo cigano para consagrar este grão de incenso na sua energia. O que é que fez? A partir deste momento pertence ao povo cigano, está bem? É bom, sim, consagrar certos elementos, certas ervas também. Também dá para consagrar ervas, dá para consagrar banhos, está bem? A consagração dá uma extra força aos elementos. Pode. Por exemplo, hoje vocês podem consagrar as espadas de São Jorge a São Jorge. Está bem? Pode. À sua pombagira, por exemplo. Vocês sabem que antigamente os assentamentos não eram feitos naqueles coisinhos de barro. A gente chama a quartinha, não é? A quartinha. Antigamente, antes de passar para aquele vaso maior, sabem? Quem tem assentamento, quem é, percebe. Por exemplo, numa roseira, numa pimenteira. Atenção que a pimenteira seca, está bem? Pimenteira é seca. Pimenteira seca o olho gordo. E ela tem tendência para secar. Mas você pode consagrá-la, tanto à sua pombagira, uma roseira. Por exemplo,
Vocês sabem as suculentas? As suculentas. Existem várias suculentas. Vocês podem consagrar suculentas à vossa espiritualidade também, por cristais. Está bem? Existe dinheiro em penca, que é uma suculenta, para quem não sabe. Percebem? Vocês podem consagrar plantas à espiritualidade. Espadas de São Jorge. Está bem? Espadas de Ansan também. Por isso, é assim. Cada orixá, geralmente nós associamos a uma erva, a uma planta. As plantas são todas do Ossan. Ossan, está bem? Que é o senhor das ervas e tudo mais. Mas cada orixá geralmente tem uma associação a uma planta mais forte. Tanto pombagira, por exemplo, as pombagiras aceitam rosas, as ciganas aceitam rosas. Não existe as ervas, as plantas, a macaia, tudo aquilo que se colhe na macaia, de ervas, de plantas, não é da espiritualidade em geral, tá bem? Geralmente existe uma associação mais forte a uma certa entidade, a um certo orixá. Isso faz parte. Pimenteira a gente associa a Exu e Pombagira, tá bem? E é Exu, tá bem? Geralmente é mais por aí, tá bem? Mas também associa aos ciganos, percebem? Vocês têm que ver, mas podem consagrar plantas, cristais, incensos, fazer uma vela vocês próprios, juntar a vela, vestir a vela e acendê-la numa intenção. Como vocês podem oferecer sementes, tá bem? Também faz bem, tá bem? Sementes, nomeadamente noz moscada, sementes de girassol, por exemplo, o polvo cigano também é bom, tá bem? Isso vocês podem oferecer. Não há problema nenhum. Até fazem bem. Eu recomendo. Hoje é dia de Ogum, tá bem? Hoje é dia de Ogum. São Jorge, se vocês preferirem, tá bem? Hoje é dia de Ogum de São Jorge. Quem quiser acender uma vela, pôr uma cerveja, um charuto, pode fazer. Quem quiser fazer um agrado também pode fazer, tá bem? Pedir caminhos de prosperidade, caminhos abertos, relembrando que Ogum na Umbanda é o Senhor dos Caminhos, tá bem? No Candomblé já é diferente. É o Senhor dos Caminhos, vence demandas, protege. É muito bom acender para algum. Eu recomendo que vocês acendam, tá bem? Será interessante vocês fazerem isso. Ora bem, os incensos são utilizados geralmente mais no povo cigano. Nem todas as espiritualidades são adeptas de incenso, tá bem? Geralmente mais no povo cigano. O povo cigano é um povo que puxa muito mais para incensos, tanto assim como em pirâmide, que eu também tenho, se vocês quiserem ver. Também tenho a pirâmide, tenho bolas, essas coisas assim, tá bem? Existem hoje em dia vários tipos de incenso. Vocês também podem fazer o vosso incenso, tá bem? Este aqui é de mirra, tá bem? É um incenso em pirâmide. O que é que vai fazer? Vai potencializar mais ainda, tá bem? Existem cone também. Tudo isso, o povo cigano é um povo que gosta muito de coisas cheirosas. Perfumes, pombagira também gosta, pombagira cigana gosta, veludo gosta, tá bem? Por exemplo, existem pombagiras de macaia que gostam de ervas, está bem? Que se ofereçam ervas, se é mais interessante para elas. Os ciganos também gostam. Espada de São Jorge, por exemplo, vocês podem usar também no povo cigano para proteção. Qualquer orixá, geralmente é associado a algum. Mas vocês também podem meter nos vossos padres para Exu para pedir proteção, está bem? Tenham sempre isso em atenção. Geralmente associa-se uma certa planta a algum orixá, mas as plantas são de toda a espiritualidade, está bem? Tanto é que vocês usam no banho, está bem? Mas incenso geralmente nós associamos mais ao povo cigano, está bem? Mas na bruxaria também se usa, está bem? Incenso, este aqui é para bons negócios, vocês vão ver que ele é coloridinho, geralmente associo. O grão de igreja também é assim, mas é toda a mesma cor. Eu não sei onde é que estão, meu. Mas não está aqui. Temos mirra para o povo cigano, também é bom. Eu não estou a fazer perguntas, está bem? Eu só estou a fazer uma palavra espiritual. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Ora bem, mais o incenso é bom para trazer boa vibração também. Geralmente
Pode-se fazer incenso com uma função. Vocês podem fazer o vosso incenso. Isso também está certo. Está bem? Atenção é às ervas, à colheita e a tudo isso. Está bem? Porque as plantas têm uma forma específica de ser armazenadas para não estragar. E também tem uma forma específica de pedir autorização para elas não perderem a sua função, está bem? Por assim se dizer, as suas propriedades, está bem? Propriedades, tem que se pedir autorização à natureza para recolher os elementos, está bem? E é com bem que vocês tenham isso em atenção. Relembrando que, por exemplo, mirra, para quem não sabe, mirra harmoniza, traz boas energias, boas vibrações. Mirra. Povo cigano. Está bem? Aqui é para o povo cigano. Mirra. Ai, pensei. Eu recomendo que vocês arranjem os frasquinhos para as vossas entidades, para o vosso povo cigano, para vossas... Quem tem, quem for, quem tiver. É sempre interessante ter as coisas bem armazenadas. Facilita-vos a vida. Está bem? Relembrando que podem consagrar cada elemento à sua espiritualidade. Mirra. Isto é para coisa. Está bem? Não se esqueçam disso. Porque às vezes as pessoas têm as coisas assim e não se esqueçam que tudo quanto é consagrado, que é entregue a uma entidade específica, tem mais força. Está bem? Tem mais força. Tem a egrégora daquela espiritualidade. Está bem? Não se esqueçam disso. Está bem? Lembrando que hoje é São Jorge ou Ogum, quem quiser acender um charuto, uma cerveja, acenda na entrada de sua casa, peça bons caminhos, bons negócios, boa prosperidade. Hoje é um dia bom para isso. Eu recomendo que vocês façam. Podem fazer, têm tempo de fazer, não se preocupem. Façam, está bem? O importante é vocês fazerem. Há pessoas que também usam as essências, está bem? As essências para além dos grãos do incenso, as essências como método de purificação. Geralmente, alfazema, cânfora, eucalipto, laranja, canela, café, essas essências assim, vocês também podem usar no povo cigano, como dentro da vossa casa, como um mecanismo para trazer uma boa vibração. Não substitui uma defumação. O grão, incenso de grão que substitui uma defumação é incenso de igreja que defuma, tá bem? Mas vocês têm que fazer uma cantiga para defumar, para limpar, têm que entoar o canto, tá bem? O ponto, por assim se dizer. E é a limpeza espiritual. Eu tenho ali, vou buscar, que é uma mistura que se usa para fazer defumação, que é o descarrego total. Eu vou-vos mostrar, que eu tenho aqui, só um segundo. Eu tinha aqui. Eu tenho sempre. A coisa que eu tenho é defumação. Defumação em erva. Esta aqui existe o descarrego, que é com uma bomba branca. E existe esta, que também é tipo um incenso, só que é um pó. Também vocês queimam sobre o carvão litúrgico e ajuda-vos, está bem? Esta aqui é para atrair dinheiro. É tipo um pozinho. Estão a ver um pozinho? Vem dentro de um saquinho. Existe o descarrego total, a limpeza total, que limpa a casa, se vocês puderem fazer tudo certo, se não, enfim. As ervas secas também é sempre uma boa coisa para vocês fazerem. Outra defumação muito boa é o conteúdo do charuto. Se vocês defumarem o conteúdo do charuto por vossa casa, também ajuda. Sálvia branca, também ajuda. Folhas de eucalipto, casca de laranja também traz boas vibrações. Casca de alho limpa, purifica. Casca de cebola protege, está bem? Vocês não precisam de comprar. Existem coisas que vocês têm em casa que vocês podem defumar, está bem? Vocês podem defumar e utilizar para vos ajudar, está bem? As defumações são sempre importantes. Porquê? A defumação traz uma energia positiva ao ambiente. Os banhos também são, está bem? Mas as defumações ajudam-vos sempre muito, está bem? Cabe-vos a vocês perceberem que os banhos e defumações para quem mexe com a espiritualidade, para quem acende,
para quem trabalha num ambiente pesado, para quem lida com pessoas idosas, pessoas no hospital. Boa tarde, Céu. Pessoas com um ambiente de trabalho pesado, altamente competitivo. Até quem tem um trabalho de bar, onde há brigas, onde, jogos, casinos, essas coisas assim, convém sempre limpar-se, está bem? Porquê? Porque esses sítios puxam muito obsessores ou então outras energias. Por exemplo, uma pessoa, os idosos, quando estão doentes e idosos, eles puxam muito a vossa energia. Vocês têm que se blindar para não sofrerem roubo de energia. Porque as pessoas, quando são idosas, têm doenças, é normal elas sugarem a energia daquilo que está mais perto delas. E vocês que lidam com elas têm que se limpar. Pedir proteção ao entrar, pedir para sair para não levar nada agarrado, porque sim, as pessoas idosas têm essas energias perto delas, está bem? O incenso ajuda. O incenso existe desde os primórdios do tempo, está bem? Os povos ciganos usam muito. As igrejas também, para quem é católico, porque isto do incenso não é associado a uma religião, está bem? Às vezes as pessoas têm preconceito, não tenham, está bem? A igreja também usa incenso nas defumações, vocês não veem o padre lá com o defumador para trás e para a frente largar aquele fumo. Pronto, aquilo é para limpar. Geralmente deve ser grão de igreja, não é? Incenso de igreja, não sei o que é que eles põem lá. Há padres que põem outras coisas, mas se vocês passarem mal durante a defumação, alguma coisa não está bem. Já aconteceu, porque eu nem sempre fui da macumba. E eu já passei mal por causa de uma defumação porque o defumador não estava bem feito. Está bem? Já me aconteceu isso. Não era por eu ser da macumba, era porque a pessoa que estava a fazer a defumação não sabe fazer defumação, porque supostamente tem que se fazer uma reza. Eles fazem a reza em latim, para quem não sabe. Eu tenho família de fundo que era da igreja, pronto. Seja cargo, tem bi, pronto, não interessa. E eles têm a reza em latim. Atenção, porque todos têm uma razão. Se eles não sabem fazer as coisas agora, os de antigamente sabiam fazer, tá bem? E o homem não sabia fazer a reza, estava a fazer aquilo errado e eu passava mal, ok? Mas isso é uma questão, se vocês passarem mal é porque a defumação não está a ser bem feita. Por isso é importante cantar o ponto de defumação. Dores, é assim, Joana, e um dia destes, duas outras senhoras me disseram: gente, esta mulher é bruxa. E eu, credo, é bruxa. A pessoa que tem dores. É assim, eu vou ser sincera, quando nós somos, por exemplo, médiums de incorporação, eu vou explicar, quando nós somos. É, é o defumador. Isso é o defumador, a coisa que bota ao fumo é o defumador. Mas é, os anjos, os anjinhos geralmente é até aos 7 anos. Ou até aos 10 no máximo, que é quando o ori está formado. Ao menos na minha altura era assim. Eu também ia, de anjinho. O que é curioso. E os anjinhos não podem botar o fumo, porque os anjinhos não é para isso. Quem tem que botar o coisa com o defumador tem que dizer uma oração. Por isso é que às vezes é errado, percebe? Faz mal. Joana, as pessoas que são médiums, que são bruxas, isso. Nem todo mundo é bruxa. Atenção, nem todo médium tem linhagem de bruxa. Atenção. Existem certas entidades que têm mais tendência para a bruxaria que outras. Atenção. E agora eu vou-vos dizer uma coisa. Exu lança feitiço. Exu, pomba gira, lança feitiço. Preto velho dá paz. Existe a diferença. Está bem? Existe diferença. Já percebi. Então é porque ela é bruxa.
É assim, quando uma pessoa é médium de incorporação ou tem uma mediunidade sensível, ela pode sentir a vibração de energias e então ela pode ter oscilações de temperamento. Por exemplo, você está num ambiente muito pesado, você fica cansada. Você está ao pé de passa uma entidade mais agressiva e você puxa essa energia, você fica mais agressiva. Tem oscilações de temperamento. Também pode ser a entidade que não está bem tratada e que quando se aproxima, ou algum egum de passagem, faz isso. Também pode ser influência de egum também. Pode ser tudo isso. Pode ser que ela não faça bem de ervas e que depois fique agressiva por causa da mediunidade que está desregulada e mal cuidada. O banho de ervas, a defumação é para isso mesmo, está bem? Para não haver essas oscilações. E mesmo assim é preciso ter, algum tipo de proteção. É, eu vou-lhe contar. Geralmente as pessoas que são bruxas têm tendência para o Alzheimer ou para a demência. Mas isso é uma questão que faz. Se você em algum tempo da sua vida mexeu nisso, pode ter, não é todas, mas sim, acontece. Você há de ver que não há um médium que não tenha tido já uma questão psicológica. Por exemplo, eu vou-lhe explicar. Os médios há médios que têm tendência para a depressão. Há médios que têm tendência para o burnout, que agora fala-se muito do burnout. Há pessoas que têm TDAH, os distúrbios mentais, sim, às vezes são mediunidades que não são bem reguladas e que acabam por causar essa doença, está bem? Porque você sabe que a gente fica doente de dentro para fora. Então, sim, pode ser falta de banho, descarrego, pode ser falta de cuidado espiritual também, pode ser, e também ela faz isso. Geralmente, vocês sabem que os banhos podem ser dados nos pés e na cabeça só. Nessa noite, o pai do meu colega partiu e partiu a perna. É. Pronto. Como é que a gente toma conta da mediunidade de alguém? Vamos imaginar, por exemplo, descarrego nos pés. Está bem? Banhos e descarrego nos pés. Antigamente fazia-se muito o escalda-pés quando chegava à casa. Para quem não sabe, isso é uma bruxaria, porque nós puxamos energia de onde passamos. Por isso é que se faz o escalda-pés quando se chega à casa. Que é para quê? Para descarregar a má energia. Há quem faça com vinagre, que é para quê? O vinagre, para quem não sabe, o vinagre tira, quebra as más energias. Vinagre com folhas de louro é bom, porque tira as más energias, purga as más energias e traz as positivas, que é folhas de louro. Sal grosso nos pés também é bom, mas não sempre, está bem? Porque o sal para quem tem problemas de ossos e tudo mal, às vezes é complicado. Por isso é que eu recomendo às vezes o vinagre, que é menos agressivo, talvez. Ou então sálvia nos pés, está bem? Na cabeça, água de coco. Ou então passar um banho de boldo na cabeça. Está bem? Só no ori. Está bem? Só aqui em cima. Está bem? É importante isso. Os banhos são muito importantes. Se vocês não podem fazer um banho de ervas, vocês levam numa garrafinha já feito e vocês põem. Pode ser que essa pessoa tenha sensibilidade para certas energias e consiga prever coisas. Quando ela faz algum barulho ou sente alguma dor, pode não ser para dela, mas de alguém que vai acontecer. A gente chama isso tem um nome específico que eu não vou dizer aqui. Há pessoas que têm essas premonições, essa capacidade premonitória. Relembrando que a mediunidade não cuidada dá esgotamento, depressão, dupla personalidade. Está bem? Atenção! Isto é tudo muito bonito, mas as mediunidades têm que ser cuidadas. Por exemplo, quem joga cartas e tudo mais, isso exige algum cuidado da cabeça. Porquê? Porque vocês usam a vossa mediunidade. Percebem? É só tirar, tem que se dar alguma coisa. Acho que me estou a fazer entender. Está bem? Atenção a isso. Porque nós
todos nós temos mediunidades, mas nós temos que aprender a cuidar delas, senão pode levar a desgaste psicológico, mental e depois dá no físico. Atenção a isso, está bem? Porque geralmente as pessoas, quando são rezedeiras e benzedeiras, elas também absorvem essas energias se não se limparem. Por exemplo, é fácil de explicar isto. O médium, quando incorpora e faz uma limpeza em alguém, depois ele tem que se limpar ele próprio. O guia limpa ele próprio. Está bem? Que é para descarregar. Geralmente Exu é que descarrega. Preto Velho também. Mas geralmente a espiritualidade da esquerda trata disso. Marinheiro também limpa, boiadeiro. Está bem? Existem certas entidades que têm mais facilidade em descarregar o médium. Tudo isso é preciso. Se as pessoas que incorporam precisam, imaginam as pessoas do dia a dia. Por isso é que os banhos, as defumações. Eu, quando insisto aqui muito em banho, em defumação e em acendimento, é por causa disso. Está bem? Pessoas com premonições. Há pessoas que, por exemplo, conseguem sentir a dor dos outros. Sim, são esponjas, eles absorvem. Está bem? Geralmente, eles têm uma energia. A energia, como eles estão, a energia à volta muda. Percebem? Quando a pessoa é médium, se nós estivermos carregados, nós conseguimos mudar a energia à nossa volta. Percebem? Porque nós puxamos. Ou, geralmente, as pessoas limpam, o médium esponja limpa tudo à volta e fica ali carregado, depois precisa de descarregar. Há pessoas que têm uma mediunidade que absorve tudo, elas têm que dormir para descarregar essa negatividade. Há pessoas que dormem muito. Médiuns olíricos, aqueles que vêm durante os sonhos e tudo mais, geralmente quando são esponja, eles dormem para transmutar o negativo em positivo, que é descarregar-se. Está bem? Se alguém tem alguma coisa na barriga. Mas ela tem alguma coisa física? É assim. Ela tem alguma coisa física? Porque às vezes as pessoas têm. É assim. As pessoas. Tudo tem uma razão de ser, não é? Eu percebo que ela deve ser. Ou ela puxa a energia dos outros. Pois. O lar é uma o lar tem, vocês sabem que o lar puxa muita energia negativa porque as pessoas já estão no final da vida delas. Percebem? E geralmente as pessoas já não estão bem fisicamente nem mentalmente, percebem? E espiritualmente. Deve existir certas proteções, está bem? Vocês, que as pessoas tomam conta das pessoas de idade e tudo mais, têm que ter banho de descarrego, tem que fazer sempre. A Joana tem que fazer, percebe? Banho de descarrego tem que fazer tempo, tem que devia andar com um patuado de proteção, está bem? Para não deixar a sua energia puxar. Os lares têm entidades que tomam conta. Pronto. Mas mesmo assim, aquela energia circula. Está no bar e restaurante, pronto. Mas essa energia circula, está bem? Ter uma proteção, fazer uma oração para proteger, está bem? A energia, porque essa energia circula e você acaba por puxar. Essa mulher que faz isso, ela deve ter alguma coisa, ou ela puxa de alguma coisa, ou ela tem ou então ela pode estar a sofrer um ataque espiritual, obsessão, está bem? Porque sim, tem entidades que estão nos lares, é como nos hospitais. Por exemplo, há pessoas que não gostam de ir aos cemitérios. Por exemplo, eu não gosto de ir ao hospital. Percebem? Cada um tem a sua. Percebem? Geralmente os médios de calunga pequena, eles vão, não tem problema com o cemitério. Mas não gostam de hospitais. Geralmente. O hospital é um sítio complicado. Olha, existe um ponto que se diz assim: cemitério é a praça linda, mas ninguém gosta de caminhar lá. O médium de calunga pequena geralmente gosta. Não tem problema com isso. Geralmente a malta da bruxaria também não. Depende muito, mas sim. Eu, por exemplo, não tenho problema com cemitério.
Nunca tive. Mas isso já depende das pessoas também, está bem? Não estou a dizer que somos todos iguais. Sente-se mal, mas isso é porque você deve ser médium de calunga. Você paga a entrada. É assim, antigamente os antigos, eu não sei que sabe, há pessoas que nem os avós, mas os bisavós, tetabros, depende muito. Tem aqui existe em Portugal uma geração que não tem. Exatamente, o cemitério é melhor. Mas isso é porque a Céu também é médium de Calunga. Mas a Joana deve ser, só que a Joana não deve saber entrar no cemitério. Atenção, cada reino, seja a praia, o cemitério, que é a Calunga pequena, a praia é a Calunga grande, minha gente. Se vocês pensam que o marzinho de Imanjá não está cheio de almas, vocês enganam-se. Está bem? Agora, pronto, puf, não se passem. A verdade é essa. Antigamente as pessoas metiam as pessoas mortas no mar. Os barcos, negreiros, as almas que tenham um pouco de noção. Está bem? A gente também tem que ter noção. Está bem? Do mundo. É como aquelas cidades que são muito antigas, que têm muita história, que estão cheias de fantasmas e de almas e de história nos caminhos, nas encruzas, nos recantos, está bem? Mas não é só preciso permissão. É preciso permissão para entrar em todos os reinos, na Calunga, no Encruza, na Mata, que há pessoas que não pedem, há pessoas que só pedem autorização mas já para entrar no mar. Está bem? Mas atenção, corrente começa na praia. Exatamente. Exatamente. Pronto. E não é, e há pessoas que morrem no mar e tudo mais. É preciso pagar. Por exemplo, quando você chega ao cemitério, tem o portão. O portão tem um guardião no portão, que a gente chama guardião de porteira. Exu de porteira. 7 porteiras, guardião, está lá, tudo lá à porta. Você tem que saudar o guardião da porteira, deixa uma moeda, ou 3, ou 7, ao entrar, salda as encruzas, salda ao Cruzeiro das Almas e pode deixar uma moeda em cada reino. Mas esse é o seu erro. Esse é o seu erro. Esse é o seu erro. Eu acho piada. Você também pode ser médium de Macaia. É assim, eu vou-te dizer, eu sou médium de Macaia, Almas e Calunga Pequena. Está bem? E Lira. É os reinos mais das minhas entidades. Está bem? Eu não entro na mata sem autorização. Porquê? Porque a gente tem que saudar o reino, porque se a gente não souber saudar o reino, pode puxar energia negativa. Pronto, mas você tem que saudar. Mas você tem que saudar. Não tem rede, exatamente. Mas você tem que deixar o reino. Você, quando entra no reino da Macaia, tem que deixar uma moeda dourada, sempre, em todos os reinos, gente. Porque as entidades, a espiritualidade começa a vos reconhecer, gente, seja na Encruza, seja na Macaia, seja na praia, seja na Calunga. A Calunga a gente tem que saudar ao entrar e ao sair, gente, tal e qual como a Macaia, em todos os reinos. Porque a Macaia tem Cruza, tem Calunga, grande, pequena, está bem? Não é só. Todos os reinos têm uns reinos dentro dos outros, está bem? As pessoas esquecem-se disto. É. Atenção, que a partir do momento que vocês têm conhecimento, vocês têm que começar a fazer. Estou a falar a sério. Ouçam. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum com nada daquilo que eu faço. Eu não faço, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade e sou uma alma que sou mais pacífica, está bem? Eu não faço mal a ninguém, a menos que me façam a mim. Também consigo dançar em cima da tumba de alguém, atenção, não tenho problema nenhum com isso, nem de admitir isso. Também consigo ser má, mas eu sou uma pessoa muito pacífica.
Tá bem? Eu primeiro escolho a paz. A partir do momento que não dá a paz e dá outra coisa, a partir daí já é outra história. Nunca se esqueça. Eu, quando vou às encruzas, quando vou à estrada, quando vou à mata, quando vou à praia, quando vou a qualquer reino, eu pago sempre, levo sempre as moedas para pagar a cada reino. E se eu for fazer uma oferta à encruza, a encruza pode ter Macaia e pode ter lá o reino da Calunga Grande. Vamos imaginar que vocês têm aqui e pode ter o cruzeiro, até pode ter o Cruzeiro das Almas. Vamos imaginar que vocês têm aqui uma encruza. Encruza é um cruzamento de 3 ou mais caminhos, está bem? Tem aqui mata deste lado, vocês têm aqui o reino da encruza, o reino da encruzilhada, tem aqui o reino da mata, tem um rio aqui, e ainda morreu alguém, tem uma cruz aqui. Então vocês têm que pagar estes reinos todos. Senão a vossa oferenda pode não ser aceita e vocês ainda têm que pedir autorização. Exatamente, levar no bolso sempre. Porquê? Se vocês não pagarem aos reinos todos, porque tudo tem início na encruza. A encruza é o reino 1. Depois eles dão continuidade. Tenham isso atenção. Porque os Exus, as pombagiras, os caboclos, os marinheiros, tudo tem um caminho. Atenção! Isto a gente tem que mostrar respeito para eles nos valerem. Porque antigamente todo mundo pagava à porteira do cemitério. Está bem? Antigamente todo mundo pagava à porteira do cemitério. Todo mundo pagava às almas, às encruzas, e eles iam largando moedas. O que é que acontece? Perdeu-se esse hábito. Eu geralmente eu pago aos reinos todos. Porquê? Porque é uma questão que é até para o reino reconhecer. Quando a gente precisa de alguma coisa, o reino diz: se vocês começarem a pagar ao reino, a todos os reinos que vocês têm que pagar, quando vocês forem fazer uma oferenda e vocês esquecerem-se de pagar um reino, o reino comunica com vocês para vocês pagarem. Ouçam o que eu vos digo, que isto é verdade. Por exemplo, se vocês estão numa encruza e esqueceram-se de pagar à Calunga Grande, a Calunga Grande vai mandar um sinal, nem que seja um eco, que é para dizer que vocês têm que pagar à Calunga Grande. Atenção, que córrego de rio ou mar também é considerado Calunga Grande. Um córrego de água. Pode ser Calunga Grande. É todas as águas, está bem? Relembrando que todos os reinos estão sempre presentes uns nos outros. Está bem? Tenham isso em atenção. Há as pessoas que se esquecem disso. É importante pagar para vocês receberem. É a energia de dar e receber, da troca. Isto acontece em todos os reinos. Isto acontece com todas as entidades. Relembrando que na Quimbanda, cigano pertence à lira. Cigano, malandro, cabaré, inferno, vocês chamam o reino do fogo, a gente chama o reino do inferno, para nós é igual. Porque é materialização financeira. Tudo lira. Malandragem. Depois temos a Calunga, a Encruza, tá bem? Tem vários reinos. Vocês têm que aprender essa história. O povo da lira tem as suas características específicas. Se vocês querem receber alguma coisa, querem que a Encruza entregue para as entidades certas, vocês têm que pagar, têm que pedir autorização aos guardiões daquela encruza. Porque aquela encruza tem guardiões que estão lá a guardar aquilo. Percebem? Quando se faz uma oferenda, seja na estrada, seja na mata, seja num parquinho que tem as árvores, tem a renda da macaia, né? Vocês têm que pagar à estrada e à macaia. Estão a perceber a questão? E se tiver um rio, tem que pagar lá também. Quando vocês acham dinheiro no chão, às vezes caído, vocês devem agradecer a vossa sorte e deixar lá o dinheiro. Sabem porquê? Porque aquilo pode ser pagamento de alguma entidade. Não se puxa essa energia. Vocês não sabem o que é que a pessoa pagou. Isto vale tanto para o mal como para o bem. Tem que se pagar. Tudo se paga. É o dar e o receber. Percebem? Esta linha. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. É nos pequenos erros que aquilo que vocês entregam à espiritualidade não dá. Percebem?
Este ponto das de entregas de pagar aos reinos é um ponto fundamental e há pessoas que não fazem. Há pessoas que antes de partir na estrada, que metem cachaça na estrada, pagam à estrada, vão largando moedas para a viagem ser abençoada. Percebem? É preciso tomar atenção. Pagar a Pai Ogum, que é o senhor do caminho, acender para Pai Ogum antes de ir para algum sítio, pedir caminho a Pai Ogum para ir para o sítio, para vir. Percebem? Tudo isto. Isto são hábitos que os antigos tinham. Os antigos, antes quando iam a qualquer sítio, largavam uma moedinha. Os antigos faziam isto. É para vocês verem há quantos anos isto anda. Às vezes havia pessoas que eram de religião, mas era um hábito, percebem? Era uma rotina que tinham para deixar as moedinhas na porta do cemitério, ou entrar e ou sair. Percebe? Pedir para não agarrar nada. Não entrar em casa de sapatos. Porquê é que não se entra em casa de sapatos? Porque traz a energia de fora. Faz mal. Tudo isto são rotinas básicas. Porquê é que se é passar um incenso antes de entrar de casa? Para tirar, para limpar. Pronto. Isto é uma questão de práticas que a gente mete na nossa vida, traz para a nossa vida e que a gente deve fazer sempre. A questão espiritual, às vezes há pessoas que fazem desde os primórdios. Só que as pessoas não sabem. Percebem? Só eram pequenas rotinas que, por exemplo, as pessoas tinham sempre folhas de louro ao pé do fogão. Que era para quê? Para a prosperidade. As pessoas antigamente tinham aqueles fogões dentro de casa, que antigamente em Portugal era assim. Quem tinha uma cozinha chamava-se os anexos e eles queimavam ervas. Isso era para abrir os caminhos, gente. Aquelas defumações que elas queimavam, aquelas queimadas, é disso. Elas queimavam louro, também queimavam ortiga para abrir os caminhos, para tirar as más energias, para abrir a circulação. Porque atenção que a ortiga dá para desobstruir os caminhos. Está bem? Vocês vão de reparar que chá de ortiga faz bem à circulação. Vocês também têm que ser um bocadinho lógicos, está bem? Espiritualidade, bruxaria, mandinga. Eu sou uma pessoa muito mandingueira, eu sou muito da mandinga. Eu faço muita mandinguinha, vocês sabem, eu faço patuá, faço as coisas todas, faço velas, faço todas essas coisas, defumações e ervas. Se vocês a função de uma erva vai ajudar noutra. Por exemplo, a ortiga é boa para a circulação. Quer dizer que vai-vos ajudar a abrir os vossos caminhos. Gente, tirar obstáculos dos caminhos, queimar ortigas, fazer banho de ortiga do pescoço para baixo para tirar as obstruções que vos estão agarradas. Gente, vocês têm que perceber que tudo tem uma relação. Que tal e qual como a camomila. A camomila acalma. Camomila é bom para quem é doiá, tem o ouro quente, estressa-se por tudo e por nada, para quem precisa de se acalmar. Banho de camomila é o banho que se dá às crianças, para elas terem calma, tá bem? Põe-se essência de camomila, põe-se essência de camomila, do Líbano também é bom, para equilibrar, para harmonizar. Faz defumação também, põe-se óleo, tá bem? Vocês têm que perceber que todas as ervas têm uma relação. A magia, a espiritualidade é como a cozinha, tá bem? Vocês têm que aprender a cozinhar. Nós não cozinhamos todos igual, tá bem? É verdade. Cada um mexe no seu caldeirão como quer, ou como sabe. Porque a minha magia pode ser diferente da vossa, percebem? Eu posso ter pedido primeiro autorização a uma entidade que vocês não têm, vocês têm que pedir a outra, percebem? Tudo isto são aquilo que eu tenho, vocês não têm que ter igual, percebem? É exatamente a mesma teoria. Aqui é exatamente a mesma base. Por exemplo, hortelã é bom para trazer boas vibrações, trazer dinheiro, prosperidade. Leite com hortelã vai nutrir-vos, vai trazer boas energias. Banho de maçã verde com folhas de louro é bom para positivar os caminhos, com alecrim ou pós de canela. Vocês têm que ver, a maçã verde é positivo. Se vocês põem a maçã verde nos ciganos, vai positivar o vosso caminho e dar-vos saúde. Está bem? No banho também faz essa função. Tudo isto tem uma razão. Por exemplo, folhas de laranjeira, banho de casca de laranja também é bom para a prosperidade com pó de canela e anis estrelado. Está bem? Vocês têm que aprender estas coisas. Estes banhos que eu vos digo, que vocês podem fazer durante as tiragens, são para vocês fazerem, nem que seja uma vez por semana, ou quando vocês precisarem, vocês podem repetir o banho. Percebem? Quando vocês estão mal a fazer banho de descarrego do pescoço para baixo, há banhos que não podem ser tomados da cabeça
até aos pés, porque o vosso urino não dá, nem todo o mundo dá com todas as ervas, às vezes tem quesília, a maioria das pessoas é alérgica à canela e nem sabe, o banho da canela é um banho que dá muita quesília, vocês coçam-se e tudo mais por causa disso, está bem? Há pessoas que não se dão com mel, que não podem tocar mel porque têm quesília, pronto, está aí. O mel também é uma coisa muito boa. Por exemplo, alpista. Se vocês forem para o vosso portão, virarem-se de costas e atirarem a alpista para trás, para a rua, ajuda sempre. É, o pó, né? Exatamente. Pó de canela dá alergia. Mas o pó de, se vocês forem fazer uma... existe uma mistura que se faz para trazer prosperidade à casa. Que se passa, que é água com canela até ela fazer uma mistela. E depois aquilo esfrega-se nos carros, na casa, para trazer prosperidade. Geralmente há pessoas que não podem mexer naquilo com a mão, que é porquê? Porque fazem alergia, e começam-se a coçar. É alergia. Geralmente acontece isso, isso é normal. Existem certos banhos, por exemplo, banho de pomba gira, para autoestima, que só se pode tomar do pescoço para baixo, por causa de ser forte e fazer mal ao ori. O ori geralmente dá-se bem com, a menos que vocês tenham alguma quesilha específica. Alecrim, arroz, banho de água de arroz, para quem não sabe, não é só para a cara. Banho de banho de alecrim, arroz, boldo, camomila, banho de erva doce. Geralmente as pessoas não têm quesília. As ervas têm que ser há ervas que têm que ser quinadas, que é esfregar as ervas. Banho de rosa branca todo mundo geralmente pode tomar. Banho de espada de São Jorge só do pescoço para baixo, porque há pessoas que não podem tomar banho de espada de São Jorge da cabeça. Existem certas ervas que são muito abrasivas, por exemplo, como a arruda. A arruda é uma erva muito forte, tal e qual como a canela. A canela também é um bocado forte, se vocês forem a ver. A força, percebem? Pescoço para baixo. A arruda também, pescoço para baixo. Boldo, rosa branca, lírio da paz. Geralmente há pessoas que tomam da cabeça para baixo. Alecrim, flor de laranjeira, que é uma erva mais pacífica, está bem? Da cabeça para baixo. A flor de laranjeira é boa para a prosperidade, mas também é boa para limpar. Existe uma preta velha que trabalha muito com flor de laranjeira, que é muito bom. Folhas de laranjeira, para trazer equilíbrio, harmonia. Flor de limão, também é bom. Mas geralmente são esses banhos. Vocês têm que tomar atenção, porque nem todos os banhos dão. Por exemplo, há pessoas que têm certas quesílias e que não dá. Por exemplo, eu tenho um banho que se eu fizer o banho da cabeça para baixo, eu fico vermelha nas extremidades. Pronto, há um banho, eu tenho quesília. Não é quesília. O meu ori diz que é um banho muito forte. O meu ori não dá com. É um banho assim bem forte que leva montes de coisas. E quando eu tenho quesília, as minhas extremidades começam a ficar vermelhas. Está bem? As minhas mãos, os meus cotovelos, os meus pés, os meus joelhos ficam vermelhos. Quando eu tenho quesília, é isso. Quer dizer que eu não posso tomar da cabeça aos pés que fico inquisilada. Quando nós estamos inquisilados, nós ficamos nervosos ou ficamos drenados. Como é que vocês sabem que vocês estão carregados? Têm dores de cabeça, não têm vontade de se mexer. Isso pode ser perturbação, pode ser demanda, pode ser carrego, está bem? O melhor banho que vocês podem fazer quando vocês estão carregados é ir ao mar e molhar do pescoço para baixo. Só que depois vocês têm que se positivar, está bem? Que é fazer o banho doce, que é o banho de alecrim, ou banho de folhas de louro, ou banho de salsa. Banho de tomilho é muito bom para a prosperidade, também banho de salsa também. Há pessoas que fazem banho de açúcar com folhas de limão para se auto-adoçarem, para quem não sabe, equilibrar, gostar mais delas próprias, está bem? Os banhos, isso vocês têm que fazer. A Catarina, é quesília. Geralmente há pessoas, por exemplo, mexendo mel, há pessoas que ficam também, tem quesília. Acontece. Mas, por exemplo, se ela meter jasmim, capim-limão, capim-limão e salsa, já dá para substituir a canela. Ou então noz moscado. Noz moscado, se calhar, ela também faz alergia. Noz moscado é bom para a movimentação. Superar. Por exemplo,
Quando vocês sopram uma misturinha, que é membro, pode ficar todas as semanas, não é? Vocês podem ficar se vocês esfregarem, vocês conseguem perceber que vocês podem ter que exiliar algum, quando vocês com as mãos vermelhas, têm que exiliar algum elemento, está bem? Por exemplo, soprar a canela ou a mistura, vocês têm que estar também quando é a bolinha, ganha quesilha. Eu sei, ela que tem quesilha com isso. Geralmente o pessoal da Lira tem quesilha com isso. É o pó. São as ervas mais abrasivas, por assim se dizer. Por exemplo, quando vocês vão soprar a canela ou a misturinha no primeiro dia de cada mês, a vossa casa tem que estar limpa. Vocês têm que ter o banho tomado de positivação e depois é que sopram. E relembrando que há pessoas que têm uma mediunidade da lua, que é uma mediunidade que pouca gente fala, mas que existe. Que é uma mediunidade extremamente importante, mas que ninguém lhe dá atenção nenhuma, que é vocês devem fazer os vossos feitiços, encantamento, magias, banhos, padês, pedidos de acordo com a lua. Geralmente quem é médium de lua, quando está na lua minguante, tem que pedir para tirar, para limpar, para remover obstáculos, está bem? Tem que trabalhar de acordo com as fases da lua, senão não dá certo. Está bem? Tem essa questão. Quem fica muito cansado, quem fica más decisões na lua minguante, geralmente é médium de lua. Quer dizer que tem influência da lua forte. As pessoas que trabalham com certas entidades têm sim essa mediunidade lá oculta. Está bem? Que é uma mediunidade que é preciso ter atenção. Está bem? Porque há pessoas que não. A maioria das pessoas aprendeu a trabalhar com isso, percebem? Mas, por exemplo, há pessoas que as entidades vêm dizer assim: o padre não está bem. O padre não está bem. Já, é assim. Eu tenho outra coisa para explicar, que há pessoas que acham que... É assim, a espiritualidade, a nossa espiritualidade que vos acompanha, tem uma razão de ser dela vos acompanhar. Ou porque vocês precisam, ou porque vocês a herdaram. Tem uma razão de ser. A espiritualidade às vezes dá sinais subtis, está bem? Por exemplo, um cheiro, uma rosa, quando ela quer um perfume, cheira perfume, ou vocês param na secção de bebidas e olham para uma bebida, quer dizer que ela quer aquela bebida? Quer, não vou mentir. Por exemplo, eu não bebo bebidas alcoólicas, eu não bebo cerveja. Gente, eu não bebo cerveja há anos, já esqueci. Eu primeiro não era muito fã de cerveja. Eu como repousado de Sambrás, que eu por acaso gosto, não é de Sambrás, é de eucalipto, que eu gosto bastante. É o repousado que eu mais gosto, repousado de eucalipto. Isso e flocos de neve. Repousados de eucalipto. E sabe uma cerveja. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a minha malandra quer uma cerveja, gente. Está bem? Por exemplo, eu vou para a minha cozinha, cheira-me a bolo de limão. Gente, há alguma entidade que é bolo de limão. Ou então vocês façam uma defumação de limão, façam um banho de limão. Está bem? É importante vocês terem atenção aos sinais mais subtis. Por exemplo, esses são os sinais subtis. Cheirar a fumo, a charuto. Por isso é que é importante vocês darem um cheiro a cada entidade. Por exemplo, um perfume a um Exu, um perfume específico a uma pombagira, um perfume diferente a uma cigana, para vocês saberem qual é que é a entidade que chega ao pé de vós. Exu e pombagira não tem que estar 24 horas com vocês. Se está, tem alguma coisa estranha. Ou vocês estão carregados, precisam de limpar, precisam de fazer a vela quebrada. A vela quebrada que eu tenho aqui neste canal e no YouTube e tudo mais é o melhor mecanismo de limpeza que vocês têm. Às vezes tem que repetir. Tem, porque às vezes é a demanda da grossa que vocês pegam e vocês nem sabem. Que vos enviam mal olhado e tudo mais. Está bem? O círculo de sal com a ruda... e a vela branca para limpar as energias negativas também é bom, faz-vos bem, vocês podem fazer. Há pessoas que fazem uma vez por semana para limpar, para ver se, para tirar os obstáculos, está bem? Boa tarde, Safira. Os banhos e as defumações não pode passar. Relembrando que tudo são etapas, vocês têm que apanhar o hábito, não é só fazer uma vez.
Se vocês acham que é só fazer uma vez, vocês enganam-se. E sim, as energias vão mudando. Aquilo que funciona esta semana, às vezes para a outra não funciona. Porque há pessoas que têm a bruxaria, têm a questão pagã, e vocês têm que tomar atenção às ervas e às estações do ano pagão. Quem tem bruxaria tem essa questão também. Está bem? Relembrando que tudo o que está disponível na natureza nós podemos utilizar para nos proteger, para nos limpar, para nos dar prosperidade. Está bem? Por exemplo, as pinhas é um bom mecanismo para atrair prosperidade. Está bem? Os pinhões, sementes, o girassol, tudo isso, se vocês forem a ver, tudo tem uma razão de ser. A flor de laranjeira, que agora tem muito, para quem não sabe. Existem várias coisas que se fazem, gente. O óleo, por exemplo, o azeite. O azeite a gente usa no preto velho para benzer, para limpar, para tirar uma olhada nos gigantes também a gente usa. Nos padês, para quem não sabe, a gente também pode pôr açúcar, azeite de oliva, que é o azeite da azeitona. Porque o azeite de dendê é para aquecer, está bem? Mais, a gente, por exemplo, eu vou ser muito sincera, quando eu mexo nos ciganos, eu não vou mexer no Exu, a menos que eu tenha que mexer. Por exemplo, a menos que vocês tenham um cigano que dá para o outro lado. Por exemplo, a Quimbanda. A Quimbanda é a nossa ancestralidade. São as entidades que já estiveram vivas e que nós herdamos. Geralmente quem tem pessoas da religião tem essa questão. Por exemplo, a minha cigana passa para a Quimbanda. Correto? Então eu tenho que cuidar dela. Lembrando que a Quimbanda é o culto à ancestralidade. Estamos entendidos? O povo cigano é uma energia mais limpa. Atenção para vocês não misturarem coisas que são diferentes. O culto dos ciganos é um culto diferente. O culto de Pombagira cigana da Quimbanda será diferente. Tá bem? Os elementos, a forma, é diferente. Não é bem igual. Tá bem? Por exemplo, a cigana gosta de cigarrilha, a Pombagira cigana gosta de cigarro. Por exemplo. Existe cigana das almas, para quem não sabe. Não existe só cigana de encruza. Está bem? Tenham isso atenção. Existem várias ciganas. Existem ciganas de Macaia e tudo. Está bem? Pombagira cigana de Macaia e tudo. Tenham atenção a isso. Está bem? Mais, o povo cigano é sempre alegria e felicidade. Sim, sempre. Se vocês se tentarem prender, amarrar, povo cigano não dá para isso. Povo cigano, por exemplo, vocês já veem aqui, eu nunca tenho as coisas iguais, porque eu não consigo. Primeiro que não tenho feitio. E eu estou sempre a mudar. Porquê? Porque é preciso. O povo cigano tem essa energia com ele, aquela energia de evolução, de mudança, nunca está igual. Sim, faz parte. Pombagira também tem isso. Tem, mas é um pouco diferente. Ciganos gostam de flores, gostam de coisas brilhantes, gostam de bons cheiros. O povo cigano são entidades que gostam de energia boa. Atenção, boa energia, gostam das coisas bem limpas, arrumadas e tudo certo. Gostam de. É um bocado dispendioso cuidar do povo cigano. Povo cigano não vou dizer que não é. Porque eles vocês têm sempre alguma coisa para mudar, um prato dourado, um candeeiro dourado na sala onde vocês cultuam, é preciso ter um espaço para os cultuar. Isto é bom. Quem tem povo cigano de frente tem que cultuar, porque senão a vida anda para trás. Sim, não tem outra. Se vocês, por exemplo, quem mexe na espiritualidade deve sempre cultuar, porque se vocês abandonarem, eles vão-vos abandonar. Tenham isso atenção. Quando a gente começa a mexer na espiritualidade, vocês têm que ter essa noção, porque isto não é uma coisa que se possa largar, porque isto tem consequências se vocês largarem, tal e qual como tem consequências da gente começar a mexer. A gente aprende. Eu não vou mentir, ninguém se mete na espiritualidade, no culto a Exu, Pombagira, sem uma razão específica.
ou porque têm caminho na espiritualidade, ou porque o espiritual travou a vida deles e eles têm que ir para a espiritualidade. A maioria das pessoas é assim. As pessoas vêm pela dor, não pelo amor. Há pessoas que vêm pelo amor, sim, que têm aquela curiosidade, o caminho ajuda, elas fazem e elas chegam. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas é mesmo na dor, é porque o Exu e o Pombagira atracar os caminhos da pessoa e a pessoa não tem mais por onde ir, a vida não anda por causa disso. Atenção, que a vida parada, vocês terem sempre problemas psicológicos, estarem sempre doentes, tudo isso, geralmente também tem um fundo espiritual. Está bem? Atenção, que o espiritual e o material caminham juntos, nada separado, tudo está junto, tudo tem uma conexão, tudo tem uma ligação, não existe o mundo que corre em paralelo. Acho que eu me consigo explicar, porque há pessoas que se esquecem disto, há pessoas que eu não sei o que é que elas acham do mundo, que acham que a espiritualidade não vê e não sabe de tudo, percebem? A espiritualidade está lá e vê tudo e sabe de tudo. Às vezes nós fazemos um pedido, pedimos alguma coisa e as coisas não andam. Quando as coisas não acontecem, tem uma razão de ser. Às vezes é preciso ir ao cerne da questão, ou porque vocês estão demasiado parados, não querem mudar, existe ali, se vocês tivessem recebido aquela realização, aquilo não ia dar, porque vocês iam entregar de mão beijada, porque pessoas negativas deviam se aproveitar de vocês. Tudo tem uma razão de ser. Não existe nada que não aconteça sem uma razão de ser. Às vezes nós não percebemos porque é que a espiritualidade faz isso, porque é que as coisas são assim, mas tudo tem uma razão de ser, tanto para o negativo como para o positivo. Não existe nada que não venha para os vossos caminhos que vocês não consigam vencer nem ultrapassar. Está bem? Esse é o ponto central da questão. Espiritualmente é isso. Não tem, o espiritual caminha com o material. Há pessoas que não têm por onde e que têm que mesmo ser espiritual só. Porque o espiritual, porque vocês têm uma função na vossa vida. Todos nós viemos para esta encarnação com uma função. Todos nós encarnamos porque sim, é um bando acredita na encarnação e todos nós viemos para este mundo com uma função, não é? Então, se vocês se comprometeram com uma função, vocês vão ter que desempenhá-la, senão têm que vir outra vez, porque isso acontece. As pessoas que têm cigano têm descendência cigana, sim. Relembrando que o povo cigano tem vários clãs, vem de várias zonas, tem várias misturas, tá bem? Obrigado, Nuno. E sim, vocês têm povo cigano de frente, é descendente, tá bem? Eu não estou a fazer pergunta, eu estou a falar sobre espiritualidade, tá bem? Outra coisa, não é primeiro os guias dos outros, primeiro os vossos. Vocês não precisam de saber os nomes dos vossos guias para fazer um acendimento. Isso não existe. Vocês pegam, acendem a vela, pedem à espiritualidade, reencaminhem este acendimento à entidade que me acompanha. Chamam a entidade, seja cigano, seja marinheiro, boiadeiro, caboclo, preto velho, Exu, pombagira, cigano, e entregam e fazem o vosso pedido. Há pessoas que têm problemas na vida que bastava fazer um acendimento, um copo de água e acender à espiritualidade. Exu, bebe água. É assim, Exu não gosta da água da chuva, porque a água, se vocês não se pode entregar nada para Exu na água da chuva, nem nenhuma entidade, porque a água da chuva limpa. Por isso é que eu às vezes mando as pessoas fazer banho de água da chuva ou de neve. Porquê? Porque limpa, tá bem? Se vocês forem, limpa, tá bem? Não vou dizer que não, limpa, tá bem? Água da chuva, e se for de luminguante, então limpa mais, tá bem? Percebem? Vocês têm que perceber as coisas. Nunca se entrega nada para Exu debaixo de chuva, nem para nenhuma entidade, porque geralmente não resulta. A menos que seja com alguma função específica e a entidade peça. As entidades com quem vocês se comprometem, nem que seja da boca para fora, as entidades sabem que vocês se comprometeram, a entidade cobra. Minha gente, a entidade cobra, está bem? A entidade cobra ajuda, a entidade cobra o vosso esquecimento,
a vossa descrença, cobra a falta de vocês não serem gratos, está bem? Tenham essa atenção. A entidade sabe. E a entidade não quer saber se está chuva ou se está sol. Se vocês se comprometeram, vocês têm que cumprir. Está bem? Pronto. Não se acende peixe na chuva. Não. Não se acende. A menos que seja para alguma coisa específica, com alguma razão específica. Está bem? As entregas na estrada, na mata, na praia, na encruza, no cruzeiro, na calunga, onde quer que seja, tem mais força do que dentro de casa. Sim. Lembrando que vocês têm que pagar aos reinos, porque todos os reinos desembocam uns nos outros. Está bem? Isto é como uma estrada que vocês percorrem. Está bem? Tem que passar por vários reinos. Ok? Ok. Mais questões de sangue, questões hereditárias. Questões hereditárias. Que se vocês tiverem alguém do vosso sangue, atenção, não estou a dizer sangue mesmo, sangue. Por exemplo, a madrinha ou o padrinho também pega. Não tem como. Está bem? Mãe pode acender anjo da guarda. Mãe, avó e bisavó. Está bem? E madrinha às vezes. Mas também, se fizerem meu com meu contra vocês, pega. Está bem? Questões hereditárias. Mesmo que vocês não vejam a pessoa como sendo da vossa família que vos fez mal, vocês vão herdar toda a porcaria que ela fez. Pronto. É bem, já estou a ser bem curta e grossa. Está bem? Não tem por onde. A pessoa fez asneira, fez mal. Se vocês fizerem tudo direitinho, tiverem a vossa espiritualidade, a espiritualidade sabe o que é que se passa. O mundo espiritual não é cego. Mas sim, se essa pessoa fez mal e vocês têm uma função espiritual, vocês vão ter que limpar isso que ficou. Sim. Macumba de sangue. Pega, minha gente. Pega que é uma maravilha, gente. Mas atenção, que uma mãe que faz mal a um filho e uma neto também tem o castigo. Está bem? Uma irmã que faz mal a um irmão também tem o seu castigo. Relembrando que a espiritualidade acredita em ser fiel. A espiritualidade quer que seja qualquer espiritualidade, gente. Ser fiel. Vocês sendo fiel à vossa espiritualidade, a vocês, àquilo com que vocês se comprometem, vocês nunca ficam sem caminho. Pode-vos apertar? Pode. Vai momentos em que vocês vão. Blá, isso não tem como. A vida não é uma linha reta. Está bem? A vida também não é só luz. Também tem a escuridão. Apesar de que todo mundo... Percebem? Cabe-vos a vocês saber andar, sair da escuridão para a luz. Porque isto andar na luz, todo mundo anda. Quando chega o momento da escuridão... Existem muitas coisas complicadas no mundo. Existem, gente. Existem. A espiritualidade não está toda dentro de um círculozinho. Está bem? A espiritualidade não está toda dentro de um círculo. Existem coisas que vocês só vivendo é que vocês aprendem. Existem coisas que há pessoas que falam da boca para fora que nem sabem o que é que estão a falar, gente. A magia, o feitiço, a bruxaria, a espiritualidade é uma realidade que existe. Que há pessoas que dizem que se vocês não acreditar, que não pega. Isso não é assim. Não se vê nisso. A espiritualidade vocês têm que perceber que é fiel. Se vocês forem fiel aos vossos guias, nunca vos falta, está bem? É porque eu acho que a principal questão é essa. Porque há muita gente que quer ter Maria Padilha, eu não percebo muito bem essa. É assim, eu sou muito sincera. Eu sou grata pela minha espiritualidade toda ela, está bem? Já vi coisas que também não recomendo muito, pronto. Mas há pessoas que têm que estar prontas e têm que ter ciência de que a gente passa, a vida nunca nos dá nada que a gente não consiga lidar. Eu tenho essa forma de ver. A gente pode demorar o tempo que demorar, mas a gente consegue lidar, está bem? Eu acredito nisso, acredito que a espiritualidade, o mundo, a lei do universo,
vocês queiram acreditar, a porra da vossa sina, que tudo o que vem para vocês, vocês conseguem lidar, está bem? Demora o tempo que demorar. Agora, cabe-vos a vocês perceberem também as coisas que são óbvias e lógicas. Se vocês não estiverem aí pelo caminho correto, o caminho vai terminar ali. Se ainda for muito cedo para vocês seguirem aquele caminho, vai haver sinais. A espiritualidade é assim, eu não vou dizer que não há guias que aparecem na vossa frente. Não vou dizer isso. Não, não posso dizer isso. Uma cigana que aparece num sonho, um Exu que aparece numa encruza, às vezes vocês veem alguma espiritualidade. Isso acontece. Nem todo mundo vai ver. Uma entidade que vos fala ao ouvido, uma intuição, uma ideia que vos surge, é a vossa espiritualidade. Cada um tem as suas mediunidades, cada espiritualidade comunica da melhor forma que lhe provém. Às vezes vocês veem assim uma coisa a passar, às vezes é Exu, às vezes é outra coisa, é preciso fazer uma deformação. A questão de ver os guias, de sonhar com pessoas que já se foram e tudo mais, a questão de fazer a deformação é importante. Ah, sim. Pode ser marinheiro, pode ser Exu também. Existe um Exu pirata, está bem? Marinheiro. Atenção que os marinheiros não eram só pescadores, nem comandantes, nem gente do barco. Também tinha piratas, está bem? Pode ser um Exu, como pode ser um marinheiro. Ela que acenda, ela que beija se ele fala com ela. Pode ser um marinheiro. Faria sentido? Faria. Ela pode ter. Atenção, que há pessoas que há pessoas que não têm malandros, há pessoas que não têm ciganos, há pessoas que não têm boiadeiros, há pessoas que não têm boiadeiros, há pessoas que não têm. Percebem? Cada um tem a sua espiritualidade e a sua ancestralidade. Isso também vai influenciar muito. Está bem? Tal e qual como uma questão de pessoas que têm cigano de frente ou que têm cigano, têm ancestralidade cigana. Têm descendentes ciganos, está bem? No caso da sua filha, eu recomendo que ela acenda. Marinheira, a gente acenda à quarta ou sábado. Está bem? Marinheiro, quarta ou sábado. Está bem? Vela azul, clara. Ou então branca. Eu recomendo. Eu não estou a fazer perguntas, Marta. Eu recomendo que ela acenda. Se ele não der sinal dele mais, ela que acenda como se fosse Exu. Uma vela branca, um copo de gin. Porque pode ser Exu pirata. Porque existe, sim, Exu pirata, Exu cigano, Exu. Percebem? Um pirata. Sim, pode ser marinheiro. Mas existe Exu pirata também. Existe. Mas também existe marinheiro. Geralmente. Tal e qual como o boiadeiro pode ser um cangaceiro, para quem não sabe. Quem tem descendência dessa questão pode, em vez de ter um boiadeiro, pode ter um cangaceiro. Está bem? Acho que todo mundo sabe o que é que foi o cangaço. Questão histórica. Podem estudar. Sim, pode ser. Depende da cor. Depende do marinheiro. É assim, o povo da Calunga Grande, que é os marinheiros, mesmo que ele seja um Exu, ele pode ser. Existe Exu marinheiro? Existe. Ela tem que ver as cores. O povo da Calunga Grande é um povo cerveja. Meta cerveja. A gente geralmente dá cerveja. Está bem? Há deles que pedem outra bebida, mas a gente geralmente dá cerveja. Cerveja. Por exemplo, o pessoal da Calunga Grande é uma energia diferente. Está bem? Geralmente descarrego. Os marinheiros, eles costumam. Então pronto, então deve ser Exu. Ela que acende de noite que lhe ponha um copo de vinho para ver o que é que ele quer. Pode ser Exu pirata. Mas é que existe um marinheiro assim, sabe?
existe um marinheiro que ele veste todo escuro, tem um chapéu e ele tem assim um candelabro. Parece o ermita. É uma cena bem estranha. E ele anda de noite. Para ele, para ter assim um aliado preto, sabe? Enfim, não faço isto. E não posso falar sobre isto. E pronto, mas é ela que acenda. Porque acenda de noite e depois, se não, de dia. De nada, céu. Mas sim, é capaz. Se ela tem marinheiro, ela tem que começar a acender à quarta ou ao sábado para ele. Está bem? Comida de marinheiro. Marinheiro. Geralmente a gente está de cerveja. Já percebi. Já percebi. Está bem? E ela que veja o que é que ele quer, que ele geralmente fala. O Exu é sempre o Padê, está bem? Gente, Exu e Pomba Gira, dependente da vertente, vai variar os elementos, mas o Padê é farinha de milho ou farinha de mandioca e eles aceitam sempre, está bem? É o que se dá a Exu. Cigano, frutas, pão doce, bolachas, chocolates, tá bem? Tem essa energia. Espiritualidade é sempre, quando ela se apresenta, vocês têm que começar a cuidar dela. Mesmo que ela só se apresente uma vez, a partir do momento que ela se apresenta, vocês sabem que ela existe, têm que cuidar dele, tá bem? Elementos de marinheiro, aqueles lemes, apitos, assobios. No caso de Exu pirata, também é o binóculo, aqueles lemes dos barcos. Eu sei, mas e como é que se chama isso? A âncora, está bem? Porque espiritualidade precisa de ser puxada para perto de vocês. Quando ela se apresenta, tem alguma razão. Exu. Lembrando que seja céu, seja qual for, seja um ou outro, é Calunga Grande, que é a praia. Está bem? Exu ou marinheiro, Calunga Grande. Praia. Ela que vá à praia acender uma vela para ver se ele fala com ela. Relembrando que Exu é sempre depois das 18 horas, marinheiro é sempre antes das 18. Que é o contrário, está bem? Marinheiro é entidade de direita. Marinheiro é bom para descarrego, essas coisas assim. Reino do Marinheiro, Calunga Grande, praia. Está bem? É o pessoal da Calunga Grande, que é o pessoal, e tanto Exu como marinheiro. Porque sim, se vocês acham que não existe cruzeiro, não existe essas coisas assim, vocês estão enganadas. Mas é água salgada. Todas as águas são de Imanjá. Imanjá deu as águas doces a Oxum. Calunga Grande, se tiver rio de água salgada, pode. Rio de água salgada. Atenção que o pessoal da Calunga Grande é o pessoal das maldições. Está bem? Está bem? O pessoal da Calunga Grande é o pessoal das maldições. O pessoal da Faina também. Se for de água salgada, força nisso. Pode sim. Está bem? Relembrando que deixar uma moeda. Água doce é rio. Não convém muito. Marinheiro de água doce. Marinheiro de água... Não. Não tem um porto aí? Ai, olha. Vou-lhe dizer o que é que ela pode fazer. Não, mas sem Exu. Você pode acender ao pé do rio, de noite. Está bem? Numa pedra. Ela que ponha o copo, a bebida, o cigarro e peça para ele chegar mais perto dela para ela saber se ele é daquele reino, se ela pode acender ali, se não, que ele vai aparecer e vai falar com ela. Ou sonha, ou não. Porque há. Pois já eu percebi. Faça isso, faça no rio. Faça. Porque passa. Está bem? Passa. É o que eu estava a dizer, marinheiro de água doce. Percebe? Está bem?
faça no rio, está bem? De noite, relembrando, tem que pagar, está bem? Pagar ao reino, para ele chegar, está bem? E depois ela veja o que é que ele pede, que ele há de pedir alguma coisa, está bem? Que eles pedem sempre alguma coisa, a espiritualidade fala sempre. Pronto. Ele é bom para descarrego, está bem, céu? Ele é bom para descarregar mais energia, para equilibrar, está bem? Seja Exu, seja seja marinheiro, está bem? Exu pirata, curioso, é um corsário. Eu gosto. Eu tenho marinheiro. Não tenho Exu, pirata. Mas eu tenho outra energia diferente dessa. Mas é uma energia assim. O Exu pirata é um Exu muito específico, está bem? Relembrando que vocês têm que perceber o nome, a nomenclatura, a falange dele, está bem? Por exemplo, existem vários tipos de padilhas. Existe padilha do cabaré, padilha das almas, padilha do cemitério, da encruza, está bem? Padilha da praia também existe, está bem? Tal e qual como Exu. Ele é um Exu. Exu é sempre depois das 18, está bem? Acendeu no chão. Pirata. Qual será o reino dele? Se ele tem um chapéu de pirata é porque ele é pirata. Corsário, espadas, sabres, facas, reino da Calunga Grande, coxas, binóculos, elementos associados ao mar, mas também dinheiro, céu, dinheiro, aquelas bolsas de couro que eles usavam com aquelas moedinhas douradas, está bem? Búzios, está bem? Tenham isso em atenção. Vocês têm que estudar fazer uma. É a mesma coisa que fazer uma associação de elementos a uma palavra. Está bem? É exatamente, funciona para a espiritualidade assim. Está bem? Isso. Relembrando que existe sim corsários em rios. Está bem? Relembrando isso. Relembrando que a rainha de Inglaterra teve aquela questão dos piratas que trabalhavam para ela. Nunca se esqueçam disso. E eles andavam nos rios, está bem? Tenham atenção a isso, está bem? Não é só que o reino das águas, todas as águas cabem no reino das águas. Iemanjá é a senhora das águas salgadas e deu as águas doces a Oxum, mas todas as águas são de Iemanjá. Acho que me fiz perceber. Mas ele disse que sim, que água doce. Por isso. Está bem? Barquinhos, aquelas imagens dos barcos, assobios que eles tinham, está bem? Atenção, elementos, ele pode ser bom para abrir os caminhos dela até, está bem? O Exu de caminho, está bem? Pronto, ela precisa, ele é bom para isso, mas também é bom para fechar karmas, más energias, está bem? Ela tem atenção a isso, que ela pode trabalhar com ele para isso, se ele se apresentar dessa forma, ela tem que ver o que é que ele quer. Às vezes não é um amigo espiritual, está bem? Por exemplo, eu vou falar sobre os ciganos, que eu estou aqui na mesa dos ciganos. Ciganos, vocês têm a vossa espiritualidade cigana. Existem pessoas que só têm um cigano, seja um cigano homem, seja um cigano mulher. Existem pessoas que têm o povo cigano diferente, que são aquelas pessoas que são descendentes que têm alguma descendência de ciganos, está bem? Independentemente do clã, de onde vem, não estou a pôr isso em causa, ok? Tem que ver a vossa sangue, tem que ver de onde vem. Vocês têm que saber de onde é que vocês vêm. Eu sei de onde é que eu venho. O que é que acontece? Não vos vai aparecer só o vosso cigano, só o vosso casal cigano. Vai aparecer mais, que são os amigos para vos ajudar. Vocês depois podem puxar essas energias para trabalhar. Acho que me faço entender, tal e qual como os Exus. Têm os vossos, mas depois têm aquelas energias que vocês têm alguma familiaridade ou que gostam. Ou então que se aproximam. Está bem? Também tem Exu herdado. Também há cigano herdado. Ah, sim, senhora. Para quem não sabe. Porque no povo cigano, os mais velhos têm um grande papel de sabedoria
mas também de entidade à qual se recorre para pedir orientação. Nunca se esqueçam disso. E os ciganos são muito crentes de Santa Sara. Existe aqui essa questão também subjacente, está bem? Tenham isso atenção. Espiritualidade gosta de fidelidade. Se vocês acendem àquele dia, acendam sempre àquele dia, naquela hora, é importante que aquela espiritualidade apresente-se lá para receber, mesmo que vocês não vejam, ela está lá, está bem? Porque sim, Exu, Pombagira, Cigano, também testa a vossa fidelidade e a vossa crença, está bem? Tudo aquilo que vocês passam tem uma razão de ser, seja bom, seja mau, está bem? Às vezes é um bocado complicado a gente dizer isto às pessoas e também a gente pensa que já passou algumas coisas e é um bocado complicado. Mas ouçam, aquilo a gente sai mais forte. Para a espiritualidade não existe erro, existe aprendizado, está bem? Pronto, porque é isso que é importante vocês aprenderem. Mais, se vocês têm mais alguma questão, alguma coisa que vocês queiram ver esclarecida, estejam à vontade, está bem? Questão espiritual, pergunta espiritual e tudo mais, estejam à vontade. Eu vou fazer o vídeo de membros, está bem? Sobre montar a mesa cigana. Mas eu estou à espera de uma coisa para fazer o vídeo, está bem? Vamos falar sobre as mesas, porque sim, existe a questão da mesa em si. É uma questão, sim. E tudo isso, está bem? Eu queria fazer um vídeo completozinho, está bem? Falar sobre várias coisas que seria interessante, está bem? Pronto, cristais e tudo. Porque é assim, os cristais hoje em dia, a gente geralmente, vocês não sabem, não estou a fazer perguntas, estamos a falar sobre espiritualidade, está bem? Falar sobre isso, está bem? Sobre os elementos, aquilo que vocês têm. Às vezes vocês até já têm elementos que vocês nem sabem, está bem? Geralmente as pessoas têm coisas associadas à sua espiritualidade e não sabem, está bem? Geralmente é assim. Mais alguma dúvida que vocês tenham? Mais alguma questão espiritual? Eu não estou a fazer perguntas, está bem? A espiritualidade dá sempre sinais, está bem? Sempre sinais, sempre. Por exemplo, quando vocês têm um animal, por exemplo, vocês têm uma espiritualidade associada a um corvo, ou associada a um gato, ou associada a algum bicho que vocês sabem que está associado à vossa espiritualidade. Esse bicho, quando vocês fazem a entrega, e esse bicho passa no céu, geralmente é sinal que a vossa espiritualidade recebeu, está bem? Tenham isso em atenção, está bem? Geralmente todos os médiuns que estão no início são acompanhados por Exu Gato Preto e Dona Sete Saias. Dona Sete Saias tem 7 saias. Cada camada representa um reino. Tem os 7 reinos. Está bem? 7 áreas. Está bem? Tem toda a magia na sua saia. Todos os reinos cabem em 7 saias. Está bem? Existe cigana 7 saias e existe pombagira. As energias são diferentes. Atenção. Está bem? Tem essa questão. Está bem? Eu estou a avisar porque eu já sei como é, que às vezes acontece. Relembrando que falange é, por exemplo, Dona Maria, que é a falange mais conhecida, Maria Padilha. Por exemplo, cigana, também é uma ciganos. Depois tem cigano do ouro, cigano da estrada, também tem vários tipos de ciganos, cigano da praia. Atenção, tem vários reinos. Depois tem o nome. Toda a espiritualidade tem um nome. Ciganos têm nome. Está bem? E isso faz muita diferença. Faz. Para vocês chegarem mais perto da vossa entidade. Nem todo mundo sabe o nome da espiritualidade. Geralmente, só médios de incorporação interessa saber o nome e o reino. Os reinos, por onde passa. Está bem? Para facilitar a vida. Para facilitar a vida, não. Por causa do trabalho.
Nem todas as pessoas são médiuns de incorporação. O povo cigano desenvolve-se numa seara, tá bem? Geralmente o povo cigano no terreiro é só uma gira para ir 3 em 3 meses. O povo cigano é desenvolvido no vosso culto, tá bem? Ter o vosso quentinho para cultuá-los é importante. É o culto do povo cigano começa com a imagem de Santa Sara e depois vai se adicionando, tá bem? Mais cristais, fitas, leques, pandeiros, cestas, são elementos fundamentais. O povo cigano gosta muito de coisas coloridas, tá bem? Gosta muito do ouro, como vocês sabem, tá bem? O povo cigano tem uma magia própria, tem uma energia muito própria. Isso é o fundamental. O povo cigano é desenvolvido pela pessoa, percebem? Pela conexão. A magia deles é magia que não vem em livro. Cada cigano tem a sua magia, percebem? Tem a sua forma de ler os oráculos. Existem runas ciganas, existem leituras de pétalas de flores, de cera, leitura das velas, existem várias coisas, está bem? O povo cigano tem a sua própria forma de ser, estar e de fazer magia, está bem? Difere um bocadinho de Exu, difere, Exu cigano, Exu, a pombagira cigana, difere. A energia também é diferente. A energia de cigana e de pombagira cigana é diferente. Existem entidades que sim, caminham de um lado para o outro. Isso acontece muito quem faz culto de Quimbanda. Está bem? E sim, a partir do momento que vocês começam a mexer, geralmente aparece mais coisas. Está bem? É como abrir a caixa de Pandora. Mas no sentido positivo. Tudo positivo tem o seu negativo. Está bem? Acho que é isso. Vou fechar a minha live. Espero que tenham gostado da conversa. Espero que tenha ajudado. Está bem? Espero que vocês tenham... Hoje foi dia de Ogum. Quem quiser ainda pode acender, meter uma cerveja, um charuto, pedir os caminhos bons para Pai Ogum, está bem? E seguir com a sua vida, que é o importante, está bem? Não se esqueçam que a espiritualidade é um culto. Não depende de religião, mas é uma questão de fidelidade, como eu vos estou a dizer, está bem? Desejo a todos boa noite, bom descanso e até à próxima, está bem? Gratidão por terem vindo à live, está bem? Até à próxima. Beijinhos e bom descanso. Beijinhos, boa noite. A live depois fica disponível, está bem? Beijinhos, boa noite, céu, boa noite. Beijinhos, com licença.